Olá, Irmandade Literária, sejam todos bem-vindos e bem-vindas aqui no meu canal mais uma vez. Para você que está chegando aqui no meu canal, se você não é inscrito, está chegando aqui pela primeira vez, meu nome é Alexandre Rocha, eu tenho esse canal aqui no YouTube, chama Irmandade Literária, para você que é um apreciador e um apaixonado por livros, por literatura, né? Eu estou dando continuidade, que é um projeto que eu comecei, e hoje podemos dizer que já comecei passo, né? Já estamos no 10º conto do espetacular e esplêndido Thomas Mann. Algumas pessoas no YouTube aqui não gostaram muito do gosto dele, outros, enfim. Mas alguns aqui eu posso dizer que é mais ou menos, mas tem uns aqui que vale a pena, viu? Isso aqui, para quem é um leitor de contos, gosta de contos, e também tem ali um dom para escrever, isso aqui é um prato cheio, tá? Então, eu estou aqui no 10º conto, um projeto, todos os contos de Thomas Mann. Esse é o 10º conto, que se chama O Guarda-Roupa, exatamente. Peço a gentileza para vocês, se inscreva se você não é inscrito, dê um joinha, que toda vez que você der um joinha, o YouTube entende que você gosta do meu conteúdo, ele cresce, ele expande, outras pessoas têm acesso ao meu conteúdo aqui, esse humilde produtor de conteúdos aqui no YouTube, tá certo? Tá certo? Então vamos lá. Mais um detalhe, aqui no link da descrição desse vídeo eu vou deixar o meu Instagram para que você possa me seguir. Então vamos aqui contar a história desse interessante conto de Thomas Mann que se chama O Guarda-Roupa. A gente vai falar uma história aqui de um personagem bem interessante que se chama-se Albrecht van der Qualen. Albrecht van der Qualen. É isso mesmo? Albrecht van der Qualen. Isso, estou tentando fazer a pronúncia certinha, porque o meu inglês, como você sabe, não é aquelas coisas. Albrecht van der Qualen. Albrecht van der Qualen. Então, eu tenho uma certa birra. Você conta uma história para mim de um livro, ou até mesmo que a gente vai no cinema, me dê a história do começo, meio e fim. Não deixe aquela coisa em aberto, né, para que o leitor decide qual seria o final. Mas com raríssimas exceções, não é porque eu gosto do Thomas Mann. Neste caso eu vou abrir uma exceção e eu vou contar o porquê. Bom, aqui está contando uma história bem interessante desse personagem, que ele está na estação de trem, e ele está indo de Berlim a Roma. Então ele está na Alemanha e a intenção dele é ir para Roma, na Itália. Então ele está ali naquela estação de trem ali, ele está vendo aquelas pessoas ali, né, vê uma senhora assim, gorda, tem uma dificuldade para colocar a bagagem dela ali dentro daquele avião, dentro daquele trem, perdão. Depois ele vê dois homens ali conversando, vê todo o trajeto, ele está dentro do trem ali, né, vendo as pessoas andando e tal, ele até fica assim meio, como é que eu vou dizer, nossa, aquela mulher está em dificuldade com a sua bagagem, eu poderia ir lá ajudá-la, mas pensando bem, não vou ajudar não. É um sujeito um pouquinho meio arrogante, e ele fala assim, não vou ajudar não, cada um por si, e tá lá. E aqui o Tomazão conta uma história aqui que não se sabe se ele está... Ele fala que ele está cansado, né? Então, não sabe se ele dormiu ali 2, 5, 12 horas, porque uma viagem é uma viagem cansativa, então é uma viagem longa, então não se sabe se ele está acordado, se ele está dormindo. E aí, Thomas Mann, sendo Thomas Mann, vai contar bem em detalhes como é esse trem, como é a mala do Albrecht van der Qualen, as pessoas que estão com ele ali, o seu poder aquisitivo financeiro, já que ele está de primeira classe. Então, um sujeito que se basta, que se acha autossuficiente, a gente conhece muito bem isso. Então ele está ali, tranquilo, de boa, observando tudo que está acontecendo ali à sua volta, e para aquela viagem. Até aí está tudo bem, tudo maravilha, tudo certo. De repente, do nada, mostra-se que ele tem uma parada, ele dá uma parada em Florença. Mas lembrando que a passagem dele é de Berlim para Roma. Guardem bem isso. Então ele dá uma parada para Florença. Para quem não conhece, Florença é uma cidade da Itália. E ele começa ali, ele anda para a calçada, vê as pessoas, vê o ambiente, vê aquelas pessoas ali andando naqueles barcos em Florença, uma cidade, né, que tem muita água, tem muito lugar turístico. Ele começa a observar tudo aquilo ali,
como as pessoas, lembrando que quando ele desce ali do trem, ele tá indo ali desce ali do trem, na estação, e vai conhecer Florença, um dos cocheiros fala para ele, você vai para aqueles hotéis notáveis, então os cocheiros entendem que ele é uma pessoa de dinheiro, tal, etc. Bom, a história começa a ficar bem interessante, que vai se apresentando todo lugar, todo ambiente para você ficar bem atento no que está acontecendo. Beleza. Então ele começa a observar as pessoas, como elas se vestem, a roupa, a cola, e o barco, as pessoas andando naquele barco, é bem interessante. Essas partes eu não vou contar não, que vale a pena você pegar. Thomas Mann, ele dá uma sacada genial. Esse aqui é um prato cheio para quem gosta de ler e quem quer escrever. Isso aqui aguça sua criatividade maravilhosamente bem. Tá. Ao andar naquele lugar, na cidade de Florença e tal, ele vai procurar um quarto para ele passar, né, para ele pousar ali no quarto, né, nos lugares, num hotel para ele. E ele vai, então, ele encontra um lugar, né, onde, num prédio, e é um prédio mais de subúrbio, digamos assim, periferia e tal, e ele nota que que o primeiro e o segundo andares são mais ou menos, não é como ele está esperando, mas o terceiro andar é mais confortável, mais interessante. E aí ele chega lá para conversar com a pessoa, né, que está alugando, que é um locatário daquele lugar, e diz que se encontra lá uma mulher de uma aparência ali meio bonita, mas estranha, né? Eles têm uma certa dificuldade para aquela mulher entender ele, porque ele bate numa porta e ninguém atende, então ele vai para um outro setor para encontrar aquela mulher. Ok, beleza. Aí, o que acontece? Quando ele tá lá, quando finalmente a mulher atende ele vai lá, vê o quarto, tal, e observa o ambiente, ele gosta e fala que vai ficar naquele quarto, né? Aí ele chega perto dela e fala para ela assim que os utensílios dele tá na estação, que quer que alguém vá lá buscar para ele, que arruma a cama dele, que deixa algumas coisas ali organizadas para ele, porque ele vai sair para jantar, né? É aquela gentileza com uma certa soberba, né? É aquela pessoa que acha que tem dinheiro, que pode fazer tudo. Tá. E aí ele pede para aquela mulher deixar ali, ele estranha, ao mesmo tempo que... É interessante como é que Thomas Mann, ele coloca bem os seus personagens, que ao mesmo tempo ele faz um elogio à pessoa, que ela é bonita tal, ele desenha bem a fisionomia da pessoa, que ela se veste e tal, ele faz ali uma piadinha até um pouquinho meio, desfazendo da pessoa, que ela fosse um fantasma, se ela é magra, se ela é gorda. É Thomas Mann sendo Thomas Mann. Quem lê isso aqui vai entender. Então ele gosta do ambiente aparentemente, e ele sai para jantar. Ele fala também que é para deixar tudo arrumado, porque ele vai tomar seu banho, ele vai se banhar e tal. Tudo bem, tudo ótimo, então ele vai ali, ele vai jantar, ele toma ali seu banho, tá tudo bonito, ele começa a conhecer ali a cidade, ver os locais, etc, papapá. Tá. E aí, quando ele tá de noite voltando, um minutinho só pra moto passar, né? Engraçado, eles têm que fazer sempre esse barulho quando eu tô fazendo meus vídeos, mas tudo bem. Segue a vida. Vamos continuar aqui o trabalho. E aí, o mais interessante é que ele começa a pensar na vida, ele começa ao mesmo tempo que ele fala que ele é solitário, mas tipo, eu não devo a ninguém, me deve, não devo nada a ninguém, que eu sou esquecido por Deus. É aquele tipo de pessoa que se acha, que é acima do bem e do mal, né? Que não precisa nem de Deus, sabe? É aquelas coisas. Eu acho que todo mundo já viu uns personagens assim. Tá. Que eu acho isso um pouco irritante, né? Você se achar autossuficiente, você não precisa de ninguém. Mas enfim, isso aqui é uma história, um personagem. Tá. E aí, quando ele tá de noite lá no quarto dele, de boa, arrumando as suas coisas, ele começa a escutar uns barulhos estranhos. Lembrando que o nome desse canto chama-se o guarda-roupa. E aí, ele abre então esse guarda-roupa e vê que esse guarda-roupa ele é vazio, só tem ali uns cabides, e aparentemente esse guarda-roupa não tem fundo. Interessante. E aí ele começa a escutar umas coisas estranhas, ele fica ali a mercê, escuta aqueles barulhos, mas deixa quieto, até que um dia
Até que um dia sai-se dentro do guarda-roupa uma mulher nua. Exatamente. Uma mulher nua desse guarda-roupa. É interessante isso aqui, gente. Oh. Deixa eu quieto. Pensei umas coisas aqui, sabe? Deixa pra lá. Tá. Ai, ai, minha mente, tem hora ela vai longe. Ai, ai. Tá. Aí, beleza. Ele fica ali, até, aparentemente, ele fica meio assustado com aquela cena. E ele fala assim, você não quer entrar para conversar? Ou melhor dizendo, você não quer sair do guarda-roupa pra gente conversar? Beleza. E aquela mulher sai ali, nua, do guarda-roupa. E eles começam a conversar como se nada tivesse acontecido. É uma coisa assim, tá, beleza. Mas, gente, tô querendo falar umas coisas aqui, mas eu não posso. Ai, ai. E aí, ela começa a contar umas histórias pra ele. E tal, eles começam a conversar, fazer amizade. Então, imagina você abre o seu guarda-roupa, você é uma mulher nua, e você começa assim, a sentar com ela na cama e conversar com ela. Né? É uma história, mas é interessante. É interessante isso aqui. Tá. E aí eles começam a fazer uma amizade e começam a conversar e tal. E depois começa a contar umas histórias pra ele. E, enfim, eu tô querendo contar mais coisa, mas eu acho que eu vou acabar dando spoiler. E de repente ele começa a ter aquela vida dele cotidiana, né? Naquele prédio. Não tem ali muitas amizades naquele local. É um cara que se acha, mas gosta de fazer, ele gosta de passear, de ver o ambiente, é um cara que gosta de cultura, etc, etc. Como todos contamos, mano. Gosta de comer em restaurante chique, aqui detalhado, qual é o tipo de comida que ele come, papapá, então. Mas o mais interessante é ele com essa mulher. É uma mulher nua e começa a contar umas histórias pra ele e tal. E aí, um certo dia, a mulher, do nada conversa, a mulher entra no quarto, entra, conversa com ele, do nada se levanta, entra no guarda-roupa e desaparece. Do nada. Assim. E aí, que vem uma coisa mais interessante neste conto, né? Lembre-se que no começo, né, ele está ali na estação indo de Berlim para Roma, correto? Ele está ali meio sonolento, etc, 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 né? Ele começa a ver aquela mulher ali na estação, não sabe se aquela mulher, vê aquela mulher ali, né, gorda, tentando dificuldade para colocar aquela bagagem dentro do trem, e fica até com certa piedade, acho que devia ajudar aquela mulher, mas pensando bem, não vou ajudar não, vou ficar aqui na minha, estou sonolento, estou cansado, tal. Vê com dois homens ali conversando, etc. Depois ele para em Florença, vê aqueles barcos, as pessoas andando ali de barco, as pessoas se movimentando, vê todo aquele ambiente. E aí, ele vai então procurar ali um lugar para ele poder passar a noite e tal. E viu aquela mulher, né, que é dona daqueles quartos ali para alugar, e diz que ela tem uma aparência de fantasma. Sacou bem? Tá. Então, aqui Thomas Mann ele vai contar bem a história em detalhe. E aí, preste atenção nisso. A partir de então, ele encontrou todas as noites em seu guarda-roupa e escutou suas histórias. Quantas noites? Por quantos dias, semanas ou meses permaneceu nesse apartamento e nessa cidade? Nada tentaria haver o número aqui. Quem se importa com um malvado número? E sabemos que são diversos médicos que haveriam desenganado Albrecht van der Galen. Ela lhe narrou. E eram histórias tristes, sem consolo. Sem elas, se depositavam sobre o coração como uma doce carga que faziam bater mais devagar e mais feliz. Muitas vezes se perdia em devaneios. O sangue entrava em
ebulição. Ele esticava as mãos para ela e ela não o repelia. Mas depois ele não encontrava mais no guarda-roupa por várias noites. E quando retornava, permanecia outras tantas noites sem lhe contar nada, recomeçando devagar até ele devanear novamente. Devanear novamente. Quanto tempo se passou assim? Quem sabe? Quem é que sabe se Albert van der Galen de fato acordou naquela tarde e foi à cidade desconhecida? Se ficou dormido no seu vagão de primeira classe, sendo carregado a toda velocidade pelas montanhas a bordo do expresso Berlim e Roma? Quem entre nós ousa responder essa pergunta com segurança e responsabilizar-se pela resposta? Trata-se de algo totalmente incerto. Tudo tudo tem que estar no ar. Tudo tem de estar no ar. Então, essa é uma sacada inteligente. Então, você pensa, então, que esse personagem, Albert van der Galen, está naquela estação, que vai fazer uma viagem de Berlim para Roma, e está ali, e de repente, ele para no vagão, né, em Florença, e vai ali parar naquela cidade, para ver aquelas pessoas, para jantar naquele restaurante, vá alugar uns quartos para passar ali algumas noites ali, né, e conhece aquela mulher ali, dona, que é uma aparência meio estranha, de bonito, meio estranha, entra, fica um dia naquele quarto, e aí do nada sai uma mulher nua dentro de um guarda-roupa. Ele começa a ter umas histórias com essa mulher, que é interessantíssimo. Oh, essa guarda aqui, peraí, segura aqui, isso. Fica aí, não cai. E aí, é interessantíssimo isso, tá? Então você, aparentemente, você pensa que, né, que ele teve aquela parada, mas não, é incerto. Na verdade, você não pode dizer isso se realmente ele parou naquela estação ou não, ou ele estava sonhando, dormindo, tendo alucinações, já que aparentemente os médicos desenganaram ele que ele estava dormindo, que ele estava, né, doente, dá a entender que ele estava doente, que na verdade ele dormia naquela estação e ele teve toda aquela sensação que ele sonhou aquilo. Essa é a sacada. O autor, o escritor, te apresentar uma história super interessante, legal, te apresento toda a história, te leva para um caminho que praticamente que é certo, que você acha que está indo para aquele caminho, mas na verdade não, é outra história, porque você começa a apresentar, bem no final do conto que fala então sobre o guarda-roupa e o que tem dentro daquele guarda-roupa, te dá uma história que aparentemente você está indo para um caminho que teria um começo, meio e fim, mas na verdade não. Então ele te deixa incerto, né? O autor te apresenta isso. Se realmente aquilo aconteceu, né? Ele tá indo, ele teve aquela parada, conheceu aquela mulher, teve aquele guarda-roupa, ou não, que ele está realmente, ainda está dentro daquele trem, indo de Berlim para Roma, e que ele estava dormindo, que tudo aquilo que aconteceu era um sonho, era um devaneio, já que teve vários devaneios. Isso aqui é de uma criatividade, eu falo, não é que eu estou me contradizendo. Eu gosto quando uma pessoa me apresenta uma história, me apresenta começo, meio e fim, me explica, me conta, me detalha, mesmo que seja um pouco assim, como eu vou te dizer, encheção de linguiça, que como é que eu vou dizer, que demora um pouco para chegar no objetivo da história, mas que tem um fim. Mas nesse caso é tão interessante que te pega de surpresa. Repito, é um prato cheio isso aqui, gente. Para quem gosta de ler, quem gosta de entrar nas histórias, se debruçar num livro, de degustar palavras maravilhosas, que os seus olhos se fica maravilhado com as histórias tão perfeitas. É que eu falo, cada um tem a sua verdade. Pessoas que podem pegar esse livro aqui e achar uma coisa comum, mas não para mim, né? E eu não estou falando isso porque eu gosto.
vai chegar um dia que eu vou fazer uma crítica a Thomas Mann, vai chegar um dia que eu não vou gostar de algum livro dele, apesar que esse é o primeiro que eu estou pegando aqui, e eu tenho outros aqui, que futuramente eu vou ler. Mas é uma criatividade que isso te dá sabe, abre a sua mente, dá um boom, sabe? A maneira que ele apresenta todo o contexto, toda a história, e que te faz pensar, realmente isso aconteceu ou não aconteceu? É esplêndido isso aqui, é maravilhoso isso aqui. Olha, eu juro que foi o primeiro conto que me pegou de surpresa, que eu pensei realmente que ia acontecer alguma coisa a mais, mas não. É uma coisa assim extraordinária, magnífico. Olha, de verdade. Tá com esse livro aqui parado na sua estante, tá com esse livro aqui sem ler. Eu comprei ele aqui na Black Friday do ano passado, na Amazon, peguei um preço nele bom. Esse aqui é pela Companhia das Letras, tá? Capa dura, show de bola. Você está perdendo se você conseguir ler este livro com a mente aberta, para quem gosta de ler, para quem gosta de uma história criativa, quem gosta de escrever, né? Que abra sua mente para o novo, tá? Olha, isso aqui é um prato cheio. Isso aqui é esplêndido. Isso aqui é maravilhoso, certo? Pode ser que nos futuros contos dele aqui para frente, você não pode gostar, eu também, algumas coisas lá pra frente também, mas até esse momento, esse é o 10º conto, né, O Guarda-Roupa. É espetacular, espetacular, é maravilhoso, fantástico, esplêndido. Repito que às vezes eu gosto de uma história assim, fechadinha, redondinha, né, começo, enfim, mas não que deixe esse futuro incerto, que o livro te deixou com o fim incerto. Você fica imaginando, isso aconteceu ou não aconteceu? Isso é verdade ou isso é mentira? Mas é tão criativo que eu gostei. Perfeito, maravilhoso. Então é isso. Eu agradeço você para você ter visto esse vídeo até o final. Eu peço a sua gentileza, tá? Não é inscrito nesse canal? Se inscreva, dá um joinha, faz um triplo C nesse vídeo, curte, compartilha e deixe seu comentário, porque o YouTube entende, a plataforma entende que você gosta do conteúdo, ele cresce, expande. A literatura não vai te fazer você ser melhor do que ninguém, mas vai te ajudar a ser como pessoa, como ser humano. Você vai a observar as pessoas de uma maneira diferente, você ser uma pessoa mais observador. O silêncio vai te ajudar bastante. É esplêndido. Isso aqui é maravilhoso. Vou deixar aqui também, no link aqui da descrição desse vídeo, o meu Instagram. Se vocês querem me seguir no Instagram, me segue no Instagram também, tá? Dê um joinha, se inscreva e clica no sininho. Muito, muito, muito obrigado. Está aqui então apresentado o 10º conto de Thomas Mann, O Guarda-Roupa. Muitíssimo obrigado. Valeu mesmo, gente. Um forte abraço, fique bem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.